Você com certeza já ouviu dizer que a vida se originou de uma explosão cósmica. O que você pensa disso? Será que, por não ser um entendido na matéria, você simplesmente deixa o assunto para depois e acaba nunca mais esclarecendo o que você precisa? Você já parou para pensar de onde viemos, para onde vamos? E com certeza, esclarecer de onde viemos ajudará muito a esclarecer para onde vamos. Hoje, o Está Escrito convida você a fazer grandes descobertas dentro do criacionismo e do evolucionismo, para esclarecer a grande pergunta de onde viemos. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, a origem da vida. Você já notou que vivem dizendo que tudo evoluiu a partir de seres unicelulares? Mas o que é um ser unicelular? Sim, é lógico que todos nós sabemos que seres unicelulares são aqueles que só têm uma célula. Mas será que um ser unicelular é assim tão simples para ter aparecido do nada? A biologia é a ciência que estuda os seres vivos de forma geral. Ela estuda as plantas, os animais, os micro-organismos, como as bactérias, fungos, leveduras. É uma área de estudo bastante ampla, inclusive estuda o ser humano. Assim sendo, eu achei que seria bastante interessante se nessa série criacionista, no programa Está Escrito de hoje, nós tivéssemos a opinião de uma pesquisadora séria na área de biologia. Por isso, convidamos a doutora Márcia. Doutora Márcia, nossa primeira pergunta, o que é uma célula? A célula é a unidade que constitui os seres vivos. Então, tanto animais como vegetais são constituídos por células. Milhões, bilhões, até trilhões de células. O ser humano, por exemplo, é composto por trilhões de células. E essas células que compõem os seres vivos podem ser de dois tipos. Podem ser células eucariotas, que têm um núcleo, são células mais complexas, do tipo que formam o nosso corpo, por exemplo. E a gente também tem as células procariotas, que não têm núcleo e são consideradas mais simples. As bactérias são seres procariotas, ou seja, que não têm núcleo. E, doutora Márcia, segundo a biologia, qual a explicação da evolução para a origem da vida? Bom, a origem da vida é um dos campos mais fracos da teoria da evolução, porque até hoje não existem experimentos, bons experimentos que comprovem a origem da vida, né? Até hoje não se conseguiu nada que chegue nem perto disso. Então, em 1953, um pesquisador chamado de Miller e Urey, outro pesquisador, eles fizeram um experimento no qual eles simularam as condições que supostamente existiriam numa terra primitiva no passado e montaram um equipamento no qual eles colocaram gases supostamente existentes nessa atmosfera e simularam também que eram metano, amônia, água e CO2. E aí eles simularam então, essas condições que haveriam nessa atmosfera, simularam faíscas que seriam semelhantes a relâmpagos para originar energia. E nesse aparelho, eles conseguiram obter nesse aparelho, depois de alguns dias, aminoácidos. Poxa, se produzimos aminoácidos, agora vamos conseguir produzir proteínas e vamos explicar a origem da vida. Só que o grande problema foi, a partir desses aminoácidos não se conseguiu praticamente mais nada. Ano passado completou meio século, 50 anos desse experimento Miller. E algumas publicações, inclusive, como revistas, começaram a mostrar como essa área de pesquisa da evolução, da origem da vida, está realmente empacada, não se conseguiu quase nada. Pelo contrário, o que se vê hoje em dia, cada vez mais, é que os seres vivos, as células, são muito mais complexos do que se imaginava a princípio. E cada vez fica mais difícil de você explicar a origem desses seres a partir de substâncias inorgânicas no passado. E sabe de uma coisa, doutora Márcia? Isso é uma novidade para muitas pessoas.
porque a gente nunca ouve os meios de comunicação, nem as revistas em geral comentando isso aí. Eles só comentam pesquisas evolucionistas. E de acordo com o que nós vimos nos outros programas dessa série, a teoria da evolução afirma que o primeiro ser vivo foi uma bactéria, uma célula só. E fala isso como se uma bactéria fosse um ser muito simples e descomplicado que poderia ter surgido do nada. A gente sabe que uma bactéria já é um ser bastante complicado para ter surgido do nada. E, doutora Márcia, seria realmente possível uma bactéria ter sido o primeiro ser vivo a aparecer assim do nada? Será que ela tem assim tão poucas informações genéticas no DNA? Quanto de informação genética tem no DNA de uma bactéria? Ou seja, quantos genes? Gene é aquela unidade que vai produzir uma proteína e vai assim dar uma característica para o organismo, né? Então, por exemplo, nós temos olhos azuis porque nós temos genes que determinam a coloração azul do olho ou a coloração escura do olho. Então, as bactérias, só para comparar, uma bactéria muito simples, a mais simples que se conhece é a Mycoplasma genitalium. Essa é uma bactéria parasita e ela possui cerca de 471 genes. Então, vocês vejam que isso daí é muita informação genética, uma quantidade muito grande de informação genética. E essa bactéria que é parasita, ela não precisa de tantos genes, porque grande parte do que ela precisa, ela tira da célula onde ela vive. Mas vamos ver então uma bactéria de vida autônoma, ou seja, que sobrevive por si própria. A Escherichia coli é um bom exemplo, é uma bactéria que vive dentro do intestino humano e ela é considerada então autônoma, consegue viver independente de outras células. Ela tem cerca de 4.288 genes, ou seja, muita informação genética. Então, quando a gente pensa em informação genética, de onde veio essa informação genética? Quando você pensa em informação, tipo palavras, linguagem escrita, alguém criou essa informação. Então, quando você pensa em informação genética também, como é que essa informação genética pode ter surgido do acaso? Isso é uma das grandes dificuldades que a teoria da evolução tem para explicar. Exatamente. Inclusive, doutora Márcia, tem uma coisa muito interessante. Eu estava observando outro dia que dentro da teoria evolucionista, o que a gente mais vê é o termo se. Se acontecesse isso, se acontecesse aquilo, são todas suposições. Então, vamos seguir um modelo evolucionista por uns momentos e supor. Outro dia eu ouvi falar de um negócio diferente, uma tal de sopa primordial. Já ouviu falar nisso? Depois eu descobri que esse negócio de sopa primordial é mais ou menos o seguinte. Para que o primeiro ser vivo pudesse vir a existir, ele precisaria, antes de tudo, de ter as condições mínimas, como os gases necessários, as condições climáticas, uma infinidade de outras coisas, para que ele viesse a existir. Essas condições iniciais, todas são chamadas sopa primordial. Só isso já é bastante impossível de ter ocorrido, todas essas coisas ao mesmo tempo. Mas a teoria da evolução trabalha com o acaso, com probabilidades, ou seja, é a própria loteria da vida. Vamos entrar um pouco mais nas suposições do evolucionismo. Se dessemos condições a essa tal chamada sopa primordial, com todos os elementos, qual seria a probabilidade de dessa tal proteína funcional com informação genética ser produzida assim ao acaso? Doutora Márcia, dá para calcular assim em números as chances que ela teria de aparecer do nada? Bom, então esse é um dos grandes problemas para a teoria da evolução, a origem da informação genética. Porque uma coisa é você produzir uma proteína, por exemplo, se você tivesse aminoácidos num oceano primitivo, juntar os aminoácidos ao acaso e ter uma proteína. Outra coisa é você ter uma proteína com uma função. Para você ter uma proteína com uma função, você precisa de ter uma sequência de aminoácidos específica. É a mesma coisa, por exemplo, que se você quiser fazer um sorteio para escrever uma palavra da língua portuguesa, vamos supor, laboratório. Você quer escrever essa palavra, então, mas você não vai, você tem que sortear essas letras. Então você tem que fazer um sorteio, tem que sair L primeiro, tem que sair A depois e nessa sequência. Então a coisa é mais ou menos parecida assim, se uma proteína fosse ser sintetizada ao acaso. Certo, doutora Márcia, só um minutinho, desculpe interromper, mas eu gostaria de ressaltar isso. Você ouviu o que ela disse? Seria a mesma coisa que fazer um sorteio para formar a palavra laboratório,
Só que as letras teriam que ser sorteadas, atenção, todas na ordem correta. Voltando à doutora, eu te interrompi, mas eu gostaria de saber, a senhora estava falando de cálculos, quanto tempo demoraria para formar isso? E alguns pesquisadores, então, eles fizeram alguns cálculos para poder saber qual seria a probabilidade de você ter uma proteína dessa sintetizada ao acaso. Ou seja, quanto tempo você demoraria para ter isso. Então, se você tiver aceitar as estimativas de que haveriam muitos aminoácidos presentes numa sopa primordial, 10 elevado a 44 aminoácidos, e se você puder simultaneamente adicionar um novo aminoácido a cada uma dessas 10 elevado a 44 cadeias de proteínas em formação, e se você adicionasse um aminoácido por segundo, sem parar em nenhum momento, você precisaria de ter um período de 10 elevado a 23 anos para ter a probabilidade de 95% de obter uma proteína. No caso do exemplo aqui, seria uma proteína chamada citocromo C, que é uma proteína que existe em praticamente todos os seres vivos. Então, você precisaria de 10 elevado a 23 anos, ou seja, 10 com 23 zeros na frente, para você obter uma proteína se você fizesse a coisa dessa forma casual. Só para vocês terem uma ideia, 10 elevado a 23 anos é 10 trilhões de vezes mais do que a idade que se aceita geralmente para o universo. Então, isso daí é um sinônimo de uma coisa impossível, né? Ou seja, é realmente impossível você formar uma proteína com essa informação, com esse conteúdo, uma proteína que realmente funcione. Agora, imagina que aquela bactéria mais simplesinha, ela precisa de mais de 400 genes e mais de 400 proteínas para poder funcionar corretamente. Você ouviu o que ela falou? Ou seja, seria todos esses números impossíveis vezes os 471 genes e também teria que se multiplicar as proteínas. Fora o fato de que você tem que se lembrar de que ouviu a doutora falando um monte de se. Se isso, se aquilo outro. Darwin falou algumas coisas tão impressionantes que dá até a impressão de que ele não tinha lá muita certeza da sua teoria. Ou que ele tinha tanta certeza que pensava que com o desenvolvimento do conhecimento científico e com o passar do tempo, tudo da sua teoria fosse se esclarecer, o que realmente não aconteceu. Doutora, você conhece algum outro tropeço da teoria do evolucionismo? Um outro problema sério para a teoria da evolução é o problema da complexidade irredutível. Mas o que vinha a ser isso? Quando Darwin criou a teoria da evolução, ele imaginava que a evolução fosse um processo gradual e lento, ou seja, ela aconteceria lentamente, o organismo ia adquirindo as partes aos poucos. Então, o próprio Darwin falou que se pudesse ser demonstrada a existência de algum órgão ou de algum sistema que não pudesse ser formado passo a passo lentamente, a teoria dele iria se desmoronar. E hoje em dia, o que a gente tem de discussão? Estão se mostrando na célula, um dos pesquisadores que tem trabalhado bastante com isso é o Dr. Michael Behe. Então, tem se mostrado que na célula existem vários sistemas que são irredutivelmente complexos. O que é um sistema desses? É um sistema que é composto por várias partes. E essas partes todas interagem. E se eu tirar uma dessas partes do sistema, esse sistema para de funcionar. Então, como é que esse sistema poderia surgir gradualmente, lentamente, da maneira que Darwin queria? Seria difícil isso acontecer. Então, para a gente ter uma ideia de um sistema irredutivelmente complexo, eu vou dar o exemplo de um sistema simples como uma ratoeira, que é composta de várias partes. Aí está mostrando, então, a plataforma da ratoeira. Depois a gente vê aí que você tem o batedor da ratoeira, né? O martelo. A gente também tem a mola, que é importante para bater esse martelo, né? Depois a gente tem a barra de retenção, que vai segurar o martelo para ele não bater. Depois a gente tem também o suporte para você colocar a sua isca, né? E você também tem vários grampos que vão manter esse sistema unido. Então imagine, o que você poderia tirar de uma ratoeira? Ah, ainda faltou a isca, né? O queijinho. Aí. Então, o que você poderia tirar dessa ratoeira de modo que ela continuasse a funcionar? Se você tirar a mola, não vai ter como bater. Se você tirar o martelo, o rato não vai morrer. Se você tirar a isca, o rato não vem para comer o queijo, né? Se você tirar a plataforma, onde é que esses elementos vão se fixar? Então, a gente vê que a ratoeira é um tipo de sistema irredutivelmente complexo, ou seja, ela só funciona se todas as partes estiverem juntas. E hoje em dia está se mostrando cada vez mais que nós temos vários sistemas proteicos na célula que são formados por
são sistemas irredutivelmente complexos, ou seja, formados por vários subcomponentes proteicos e que só funcionam se todos eles estiverem juntos. Um exemplo na célula que a gente pode citar é o exemplo do flagelo, ou de um cílio, que é muito parecido. Aí está mostrando a estrutura de um flagelo de uma bactéria. Os flagelos são importantes para as bactérias e também existem em protozoários porque eles fazem com que essa bactéria consiga se mover. Então a gente está vendo nesse desenho ainda a parte do gancho que insere o flagelo dentro da membrana da bactéria. E a parte do filamento. Já por sua vez, esse filamento é formado por várias outras proteínas, várias outras partes, que tem que estar todas juntas para que esse flagelo possa funcionar de forma adequada. Então, como é que a gente poderia ter a origem de um flagelo desses? Se uma das proteínas que forma o flagelo estiver ausente, o flagelo não funciona. Como é que esse flagelo poderia ter surgido lentamente no processo de evolução darwiniana? Isso realmente é uma coisa muito complicada, muito difícil para a teoria da evolução explicar. Exatamente. Essas são algumas das perguntas para as quais o evolucionismo não tem resposta. Estudando assim a biologia, estudando tanto e vendo que as evidências mostram cada vez mais que Deus é o Criador, será que a fé fica muito mais simples assim? Com todas essas evidências, alguém pode até pensar que é quase possível provar a existência de Deus. É realmente assim? Será que daqui a pouco nem precisaremos mais ter fé, pois conseguiremos provar a existência de Deus? Doutora, uma pergunta para a senhora. Por que a senhora acredita em Deus? Eu acho que Deus nos mostra, na natureza, muitas evidências de planejamento. E a gente vê evidências desse planejamento nas coisas que foram criadas por Deus. Mas eu acho que Deus também não quer que a gente apoie a nossa fé só naquilo que a ciência está mostrando. Poxa, é impossível a vida surgir por acaso, então por isso eu acredito em Deus. Não, a sua crença em Deus tem que ser além disso, ou seja, eu acredito em Deus por uma série de motivos. Eu acredito em Deus porque Ele atua na minha vida, porque eu vejo as transformações que Ele fez na minha vida e faz na vida de outras pessoas. Mas Deus é bom, Deus também me dá evidências na natureza de que Ele existe. Mas não são provas, veja bem, porque provar criação ou provar revolução são coisas impossíveis. Mas Deus dá evidências de que realmente Ele está presente, de que existe planejamento na natureza. Então isso daí são coisas que podem firmar a nossa fé em Deus, ajudar a firmar a nossa fé em Deus e em um Deus Criador. Doutora Márcia, muito obrigado pela sua participação. E agora eu gostaria de conversar com você. Você sabe que o Sol está constantemente queimando em combustão. E ele queima combustível e queima para continuar iluminado. Na verdade, o Sol gasta 5 bilhões de toneladas de hidrogênio por segundo para realizar essa fusão atômica, transformando o hidrogênio em hélio. O hélio é como se fosse a cinza do Sol. É assim que o Sol gera luz, calor e energia, ajudando a manter a vida aqui na Terra. Mas de onde vem esse combustível todo que o Sol queima? Talvez você pense, bem, o combustível está lá no espaço. Desde 1610, quando Galileu observou o Sol com um telescópio refratário, o Sol continua do mesmo tamanho. Segundo os astrofísicos, há uma fonte desconhecida dessa energia, desse combustível. Porque durante um século, o consumo de hidrogênio causado por todas as estrelas acabaria com o hidrogênio que as alimenta e que está no universo. Êxodo, capítulo 3, verso 2, diz o seguinte, procure comigo em sua Bíblia. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 3, verso 2. E apareceu o Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, um arbusto. E olhou, e eis que a sarça ardia e não se consumia. Deus, a cada dia, repete para nós o milagre da vida e da manutenção da vida. Deus não é apenas o Criador da vida, Ele é também quem mantém a vida. Atos, capítulo 17, verso 28, é o outro verso que nós temos. Atos, capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Alguma vez em sua vida você já experimentou
o milagre da fé? Já conseguiu olhar para os céus e enxergar as ações de Deus em sua vida? Mas com certeza você pelo menos se perguntou se Deus existe ou não. Com certeza nos seus momentos de crise íntima você já olhou para dentro de si mesmo e clamou. Pois faça isso hoje. Pergunte a Deus se Ele existe mesmo. Faça uma prova com Deus. Olhe para cima e diga: Deus, se o Senhor existe mesmo, toque a minha vida, faça-me sentir de alguma maneira na sua presença. Nem que seja por sonho. Mas faça mais ainda. Diga a Ele o seguinte: Senhor, se o Senhor tocar a minha vida hoje, eu prometo que eu vou procurar conhecer melhor a sua palavra e a sua vontade. Sabe, é disso que Deus gosta. Compromisso. Comprometa-se com Ele se Ele tocar a sua vida. Não vincule a sua busca de Deus com bênçãos materiais, como muitos estão fazendo hoje em dia. Não seja interesseiro com Deus. Não fique aí dizendo: Deus, me dê dinheiro, emprego e eu vou procurá-lo. Me dê saúde, eu vou procurá-lo. Quem procura a Deus por interesse, por dinheiro, algumas vezes até encontra o dinheiro, mas não encontra Deus. Deixe Deus tocar a sua vida. Bem antes de existir, no céu o brilho das estrelas, alguém imaginou ter em suas mãos a minha vida. Amou-me assim bem antes de nascer. O mundo eu sei sonhou criar pra mim. Adonai, Tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai, em gratidão entrego meu pobre coração, meu tudo. Ó meu Adonai, com minha insensatez eu rejeitei viver Tua vida. Fui fraca e me perdi, mas mesmo assim Tua morte salvou-me. Hoje em Teu trono estás tão distante, mas sei que em mim pra sempre reinarás. Adonai, Tu és o meu Pai, sim, eu creio. Meu Adonai,
Agora é o momento de nós pedirmos para Deus, para Ele tocar a sua vida e a minha vida. Incline a cabeça comigo e vamos orar. Senhor Deus, hoje nós estamos orando ao Senhor, falando com o Senhor. Quem sabe, Senhor, seu filho, sua filha que está aí do outro lado, é a primeira vez que faz isso. Quem sabe o Senhor tem vivido uma vida de dúvida, não consegue confiar no Senhor e nem ver o Senhor através das maravilhas da natureza. Mas hoje, pela primeira vez, está fazendo uma prova do Senhor. Por isso, Senhor, mostre a Ele que o Senhor existe, toque essa vida, esse coração e faça com que dentro desse coração nasça o desejo de estudar a Sua palavra e de pelo menos conhecê-lo melhor. Toca essa vida, Senhor. Toca esse coração. Confiamos no Senhor, que o Seu Espírito já está fazendo o trabalho. E é por isso que agradecemos, Senhor, como nunca antes, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegou a hora de dizermos adeus. Aliás, não adeus. Até o próximo programa. Mas não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.